Só me pergunta muito sobre esse cara aqui, ó. Termistor, sensor, cada um chama de um jeito. As duas nomenclaturas estão certas, tá? Metal, normalmente tu vai achar ele na serpentina, e o pretinho, que é tipo uma cerâmica, tu vai achar na frente do equipamento. O que é isso aqui? Pra gente entender basicamente como é que isso aqui funciona, o que o equipamento entende. A gente tem um componente chamado resistor, tá? O resistor, ele é feito de um material específico, que cada um, de acordo com o seu desenvolvimento, vai ter uma resistência X, seja 5K, 10K, 100K, de acordo com a sua aplicação. Qual é a diferença do resistor pro termistor? O resistor, ele é fixo. O termistor, ele é feito num material que ele pode, de acordo com a temperatura, essa temperatura subindo ou descendo, ele pode alterar essa resistência para cima ou para baixo, tá? A gente vai ter o PTC e o NTC basicamente nos equipamentos de ar-condicionado. Isso aqui é a simbologia dele, tu vai achar isso num diagrama do equipamento, da placa, enfim. PTC vai ter sempre o mais T e NTC é o menos T. É o modo que a gente tem de identificar. Qual que é a diferença do PTC para o NTC? A gente colocando ele na guia aqui, ó, resistência, temperatura. À medida que eu aumento a temperatura no NTC, eu estou baixando a resistência. No PTC isso é o oposto. À medida que eu estou aumentando a temperatura, eu também estou subindo a resistência, tá? Isso é exponencial, ele não é progressivo. Então tu tem que ter a tabela do equipamento, a tabela do sensor, da aplicação que tu vai usar ele, tá? Vamos pegar isso mais na prática. Eu tenho aqui um full gaugezinho, aqui está o sensor dele, que é um NTC. Vou aquecer ele na mão, tá lá, ó. A resistência está baixando, o equipamento está entendendo que a temperatura está subindo, tá? Ah, como é que eu vou testar isso? Vou tirar ele do equipamento, vou pegar esses dois fios ali, vou colocar o meu multímetro na escala de resistência e vou aquecer ele, ou colocar ele num copo de água fria e acompanhar se ele vai subir ou descer, ou se ele não está rompido, em curto. E de acordo com isso eu posso comparar com a tabela também do fabricante para ver se ele não está fora de escala, tá? Eu tenho aqui um componentezinho que me pediram, que basicamente isso aqui serve para quê? É um potenciômetro, duas garrinhas, tá? Não tem nada demais, tá soldado ali. Isso aqui serve para quê? Tá, Freitas, eu testei meu sensor tá ruim, mas eu não tenho certeza se meu equipamento também está funcionando. Eu posso pegar isso aqui, ajustar a escala dele, vamos botar aqui as garrinhas, pegar outra garrinha aqui, ó, não sei se vai dar para enxergar. Eu vou ajustar a resistência que eu quero. Esse meu potenciômetro aqui, ele vai de 0 a 100, tá? Eu posso ajustar ele ali de acordo com a resistência que eu quero, conectar ele no lugar do meu termistor lá no equipamento. Desse modo eu vou ter o que? Eu estou informando para o meu equipamento que a temperatura está fixa em tanto, de acordo com essa resistência que programei, né? E com isso o equipamento vai funcionar ou não. Tu vai simular para o equipamento uma temperatura e saber se realmente era só o teu sensor que estava com problema ou tu tem algum outro problema. Isso é interessante para quê? A gente tem alguns equipamentos, que por exemplo, que é a QZC, que é falta de fluido. Como é que o equipamento entende isso? Através das medições de temperatura, ele entende que, olha, está faltando fluido, vou dar um erro. Então é bom a gente saber se está dentro da escala, simula desse modo, o equipamento vai funcionar, tu vai conseguir medir a pressão dele para saber se realmente é pressão ou não é, e desse modo tu vai conseguir fazer um teste mais rápido. Esse aqui é um outro modelo mais básico, tá? Diferente desse aqui que eu consigo ajustar a escala, esse aqui é um modo mais bruto, vamos dizer assim. Eu tenho aqui 4 chaves, tá? E para cada chave um resistor soldado ali em série. Então eu consigo botar a nomenclatura 5, 10, 20 e 100K, e posso usar cada um para uma aplicação de um modo mais fácil. Qual que é a diferença desse para o outro? Eu consigo deixar ele em resistências fixas e não preciso do multímetro para saber em que escala que está a minha resistência. Basicamente é um modo fácil de testar o sensor, simulando para o equipamento
e não ocupa espaço na caixa.